Você sabe, até então, o Senhor Jesus, ele estava se preparando para começar o seu ministério. Mas quando João identifica-o ali na fila dos que estavam indo se batizar, João já dá testemunho dizendo: é esse aí o que tira o pecado do mundo. Os judeus, até antes de Jesus, como eu já expliquei semana passada, eles levavam cordeiros, sacrificavam cordeiros, para que aquele sangue derramado limpasse o seu próprio pecado, mas na verdade cobria o pecado. Mas João está dizendo: esse aí, ele não cobre o pecado, ele faz o quê? Ele tira o pecado. Amém? Ele transforma a vida de quem o deixa. Irmãos, eu separei aqui alguns personagens da Bíblia que tiveram suas vidas transformadas, e eu não separei todos, foram apenas alguns, para que nós possamos reavivar e reativar a nossa memória. A mulher adúltera, diz a Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus estava ali ensinando, e os homens tentando achar uma forma de acusá-lo, de prendê-lo. Diz a Bíblia que colocaram no meio onde Jesus estava pregando, na frente dele, as pessoas ao redor e aquela mulher no meio, e disseram: olha, Senhor, essa mulher foi pega em flagrante adultério, e na lei nos manda Moisés que as tais sejam apedrejadas, mas tu, o que dizes? Jesus, percebendo a armadilha, porque eles queriam na verdade encontrar uma forma de colocar Jesus em situação difícil, porque se ele concordasse que a mulher tinha que ser apedrejada, as pessoas provavelmente não lhe escutariam mais. Mas se ele discordasse, ele estaria descumprindo a lei, e poderia ele mesmo ser apedrejado, porque publicamente estava indo contra a lei de Deus. É uma tentativa, como diz aqui no Nordeste, de colocar a pessoa numa sinuca de bico. Entende? Entende o que eu estou falando? Colocam ela no meio. Alguém aqui tem dificuldade com essa situação? Quando, sem você planejar, sem você querer, você se torna o centro das atenções? Levanta assim a mão para mim reconhecer você. Pastor, não gosto, fico desconfortável quando as atenções são voltadas para mim. Eu não gosto disso. Mais alguém, irmãos? Tem só 2, 3? Ok. Então imagine você no lugar dela. E o pior, ela estava errada. E o pior, o erro era classificado como um crime de morte. Expuseram o erro dela para todo mundo, colocam ela no meio. Você entende, sim ou não? Mas eu classifico isso aí como uma ação poderosa. Eu digo que é um alvo parado para a graça. Um alvo parado para a graça acertar. Amém? Você está me entendendo, sim ou não? Jesus escrevendo na terra, eles insistiram. Jesus volta, olha para ela, em João capítulo 8, verso 3 a 11, diz a palavra de Deus, que ele fala: aquele que dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. E eles ali, sendo acusados pela consciência, na verdade era o Espírito Santo, cada um olhou e falou: ele falou pecado, né? Quem não tiver pecado, se fosse pelo menos quem não tivesse adulterado, tinha alguém ali que não tinha adulterado, mas falou pecado, todo mundo lembrava do seu. Aí cada um soltou a pedra, um por um foram saindo, ficando só Jesus e a mulher. E quando ficou só Jesus e a mulher, ele novamente se ergue, olha para ela e pergunta: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela responde: não, Senhor. E ele diz: nem eu também te condeno. Vai, e o quê? E não peques mais. Isso é transformação de vida. Ela estava à beira da morte, faltava só, a sentença final. Mas além de sair sem essa sentença, ela tem uma novidade. Jesus disse: é só você não pecar mais, é só você não andar mais no mesmo caminho. Mas quem obedece isso, irmãos? Quantos de nós peca na mesma coisa, e de novo, e outra vez, e outra vez, e outra vez? Por favor, olha aí para o seu irmão que está ao seu lado. Quantas vezes essa pessoa erra no mesmíssimo erro?
de novo e outra vez e mais outra vez. E tem pessoas que já perderam, até simplesmente perderam a vontade de pedir perdão, porque já se convenceram que não adianta mais. Eu não vou mudar não, vai ser sempre assim. Ele disse: vai e não peques mais. Em Lucas capítulo 5, verso 18 ao 20, fala a respeito de um homem paralítico, que eu digo o paralítico e seus amigos, porque aquele tinha amigos que vão em busca dele, porque ouviram falar que Jesus estava na cidade, e desejaram eles ver o seu amigo voltar a andar. Meu irmão, se nós tivéssemos amigos assim, que nos momentos piores da nossa vida fossem ao nosso encontro para tentar nos ajudar. Porque o que mais temos são críticos, são pessoas que criticam, que, sabe, na hora da nossa dor não tem uma palavra de ânimo, mas tem de crítica. São poucos aqueles que se importam verdadeiramente conosco, com a nossa vida, com o nosso bem-estar. São poucos aqueles que, quando perguntam como estamos, estão realmente querendo saber como nós estamos. Tem gente que já pergunta de praxe, nem escuta a resposta, nem está nem aí para a resposta. Se você disser: eu não estou bem, eu não estou feliz, eu não estou contente, eu não estou em paz, nem se importa com isso. Talvez diga boa sorte. Se for cristão, talvez diga assim: que Deus te abençoe. Mas e dobrar os joelhos e orar por essa pessoa e clamar a Deus por essas pessoas é difícil. Então, amigos de verdade que foram lá, pegaram o seu companheiro, carregaram entre a multidão. Irmãos, a Bíblia Sagrada diz que eles tentaram de todas as formas entrar na casa que Jesus estava pregando e não conseguiram. A multidão não deixava, e além de tudo estavam carregando o homem numa maca. E alguém teve uma ideia, um deles: vamos subir. Quem gosta de esportes aqui? Quem gosta de... irmãos, meu Deus, cadê, filho? Levanta a mão ligeiro. Gosta de esportes? Maravilha, está aqui um registro bíblico de esporte, o primeiro registro da história de rapel. Pegaram o homem paralítico, amarraram a maca dele, e lá vem o paralítico. Eu fico imaginando, irmãos, Jesus olhando essa cena. Ele está aqui pregando como estou agora, anunciando o reino, falando das coisas de Deus. Daqui a pouco começa a cair pedaço daqui, afasta o negócio, afasta outro, e vai aumentando o buraco, e lá o meu buraco, e o pessoal olhando para cima. E quando pensa que não, lá vem o paralítico descendo de rapel no meio da sala. Você está me entendendo? Diz a Bíblia que Jesus viu-lhes a fé. Não foi só do paralítico, foi do paralítico e dos seus amigos. O que os amigos queriam? Que o paralítico fosse curado. Mas ao invés de imediato curá-lo, diz a Bíblia Sagrada que Jesus observou que a necessidade maior daquele homem era perdão. E Jesus disse: perdoados estão os teus pecados. Por que nós não conseguimos colocar isso na mesma ordem de valor, irmãos? Jesus viu o paralítico, viu o esforço, viu toda aquela, cena de filme. Parece missão impossível, né? Mas a primeira coisa que sai da boca do Senhor foi: perdoados estão os teus pecados. Olha a ordem de valor que isso é colocado, acima da cura. E quem de nós faz a mesma coisa? Coloca o buscar o perdão dos próprios pecados como ponto máximo da sua vida e dizer: não, isso é a coisa mais importante que eu tenho a fazer, é conquistar minha salvação, conquistar minha bênção da vida eterna. Essa semana eu perguntei aqui aos irmãos, vou perguntar de novo hoje porque alguns faltaram. Levante a mão, por favor, de novo. Quem tem casa própria, a casa que você mora é sua, levante a mão. Glória a Deus. Pergunta para o seu irmão que levantou a mão: quando tu morrer, continua sendo sua?